isso aqui vocês vão ver com exclusividade aqui, a gente levantou quanto as lojas americanas, quanto que eles pagaram de bônus e de salário de remuneração para os diretores deles ao longo dos últimos anos. Essa fraude, dizem, e a gente não sabe ainda o resultado final, os detalhes todos, mas essa fraude, dizem que ela já acontece há quase 10 anos, ela vem acontecendo. Então a gente pegou de 4 anos, e vocês vão ver que não precisava pegar muito mais do que isso, porque o negócio é bem constante. Então tá aqui, ó, em 2021, remuneração total do exercício social, então a gente tá aqui, ó, Conselho de Administração e Diretoria Executiva, somando bônus com o salário deles no final do ano, 35 milhões de reais. 35 milhões de reais. Pega 2020, vamos mostrar para as pessoas. Tá aqui, ó, 2020, total. 35 milhões de reais também. Pega 2019, pra gente, um ano para trás. 34 milhões. Então vocês estão vendo que tem uma constância nesse número. Tem uma consistência nesse número. Para 20 pessoas ali, né? Que é o que diz ali no final. Para 20 pessoas. E dentro dessas 20 pessoas, que já é um grupo muito pequeno, dentro dessas 20 pessoas, você tem uma concentração entre aqueles que são os diretores, que é menos de 10, que ficam com o maior pedaço disso. Mas veja bem, a gente está falando, só em 4 anos, quase 150 milhões de reais. Só que, além de ser uma remuneração que era em cima de um resultado que não existia, o bônus especificamente, o pedaço desse que é o bônus, ele é roubo. E por que ele é roubo? Porque bônus sobre performance é a distribuição de um pedaço do lucro. Só que o lucro nesses anos foi o quê, Roberta? Foi de mentira, foi falso. Então os diretores da empresa se pagaram milhões e milhões e milhões, e aí a gente tem que fazer uma pergunta, mas de onde veio esse dinheiro? Dos outros acionistas. E a gente está falando de uma empresa que tem dezenas de milhares, provavelmente até mais de uma centena de milhar de acionistas, de pequenos acionistas. Só que esses acionistas não ganham bônus. São esses acionistas que são os outros donos da empresa que bancam o salário desses executivos e o bônus. O salário, eles até podem dizer, mas era um salário alto, não roubamos. Na minha concepção, é absolutamente imoral tu pagar um salário alto em cima de um resultado que é de mentira. Agora, o bônus é roubo. Porque o bônus é um pedaço de um lucro que eles disseram ano a ano que existia e que não existia. Mas pode ficar pior. E a gente fez outro levantamento. Porque existe outra coisa que a empresa faz, que é a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio. Ou seja, a empresa, ela pega um pedaço do que ela ganhou de lucro e ela distribui para todos os seus acionistas. Sabe quanto ela distribuiu de pedaço do lucro ao longo dos últimos anos? Vamos lá. Não é aqueles 150 milhões, já é outro dinheiro. É outro dinheiro. A gente está falando de outro dinheiro. Tem mais. A mais. Esquece aquele. Isso aqui é a mais. Em 2020, 370 milhões de reais foram distribuídos para os acionistas. Inclusive os pequenos, mas eu já vou tocar nesse assunto. 370 milhões de reais. Vamos ver para os outros anos, por favor. Vamos puxar os outros anos aqui. Aí aqui tem 2019, 2018, 2017. A gente fez um levantamento para 4 anos para dar ideia, né? Para dar ideia do tamanho do rombo e do roubo. 296 milhões, 126 e 101. Quando você soma só desses 4 anos, dividendos e juros sobre capital próprio a pagar, a gente está falando de mais de 900 milhões de reais. Soma com os 150. A gente já está falando de mais de 1 bilhão de reais. Esses dividendos aqui, eles são dividendos em cima de um resultado, volto a dizer, que não existiu. Mas aí você vai dizer, Eduardo, mas isso aqui o acionista pequeno recebeu também. Então não roubou dele, não foi dele. Na verdade, nesse caso, o acionista pequeno, e sem culpa, né? Porque ele não tem ali o controle da empresa,
Ele foi um dos que pegou esse dinheiro indevidamente também. E pegou de quem? Dos credores. Dos que tinham dinheiro no fundo da Nubank. Desse mais de 1 bilhão de pessoas que emprestavam dinheiro para a Americana através dos fundos de investimento ou através dos títulos diretamente das Americanas. Então a gente tem aqui quase, só nesses 4 anos, a fraude é por mais tempo do que isso, quase 1 bilhão de reais, que foi pago como dividendos que não deveria, ou seja, dinheiro roubado pelos acionistas dos credores. E tem vários milhões de reais que foi pago como bônus para os diretores, que também é dinheiro esse roubado pela diretoria dos acionistas. Agora o ponto é o seguinte, a gente está falando aqui, desses 4 anos, de quase 1 bilhão de reais, né, que os acionistas roubaram dos credores. Só que essa empresa, ela tem 3 principais acionistas. E esses 3 principais acionistas têm nome. E eu falei o nome aqui. E a pergunta é, esses caras que roubaram ao se pagar dividendos sobre o resultado que não existiu, ao longo desses últimos anos todos, centenas de milhões de reais, pegaram um dinheiro que não era deles, porque é um dinheiro que distribui um resultado que não existiu, o que vai acontecer com eles? Porque se o cara rouba um pedaço de carne, e se for preto, cadeia. Cadeia! Se chegar na cadeia, né? Se chegar na cadeia vivo. Se chegar na cadeia vivo. Agora, e o que acontece com quem rouba centenas de milhões de reais? Pega um dinheiro que não deveria ter pego. O que acontece? Ah, eu não tenho culpa, eu não sabia de nada. Você consegue imaginar que alguém ganha centenas de milhões de reais indevidos sem saber de nada? O nome, e até o ano passado eles eram isso, aliás, essa fraude tem várias coincidências, o nome controlador é porque o cara controla, é porque ele que decide, é porque ele que vota no que vale. Presta atenção, essas pessoas ganharam centenas de milhões de reais indevidos ao longo dos últimos anos e vendem livro com lição de moral. Dizem que você tem que ter sonho grande. A meritocracia. E por que o nome deles não aparece em nenhuma matéria? Só aparece Americanas, os executivos. Por que o nome deles não aparece? Porque eles são também os donos da Ambev. Patrocinadores. Quem é isso, Roberto? Quem é a maior patrocinadora de qualquer coisa no Brasil? Vou citar só o futebol aqui. Pronto. Só o futebol. E nessa semana, inclusive... Futebol, Copa do Mundo e o que você imaginar, meu irmão, e novela. Onde se entrar, o meu filho, quando começou a gostar de futebol, primeira pergunta que ele fez, papai, eu adoro futebol, só não entendo o seguinte, o que tem a ver futebol e cerveja? Porque só vejo propaganda de cerveja. Você pegar os jornais, você pegar tudo, as marcas desses caras, bancam semana passada, tudo. Edu, inclusive o público não gostou aqui, que eu vejo BBB, eu falei para vocês que eu vejo BBB, são os principais anunciantes, né, do país. Hoje está começando a edição do BBB, não vou falar sobre isso, viu, gente? Não precisa reclamar aqui no chat, mas só as Americanas eram o principal patrocinador do BBB, que é o principal veículo da Globo de publicidade hoje em dia. Então, assim, eles estão pagando tudo. Por isso que a imprensa não fala sobre isso, porque eles patrocinam a imprensa toda. Tem que falar, porque a gente está mostrando, e a gente mostrou aqui com exclusividade pela primeira vez, a remuneração, bônus mais salário, mas principalmente o bônus dos executivos ao longo dos últimos anos, é dinheiro roubado dos acionistas. E os dividendos pagos ao longo dos últimos anos é dinheiro roubado dos credores. Aí a gente tem que se perguntar, mas se é roubado, né? A gente está falando de quem foi roubado. Mas quem ficou com essa grana toda? A gente está dizendo quem ficou, os acionistas. E esses acionistas têm os maiores acionistas e tem principalmente 3 maiores acionistas que ganharam esse dinheiro, que ficou com as centenas de milhões de reais. Agora, olha a história, aí você decide se é má fé ou não. 3 horas antes de falar da fraude que acontece há quase 10 anos, os caras entram num banco aqui do Brasil, na BTG, né, e tenta resgatar 800 milhões de reais.
3 horas antes tentam resgatar 800 milhões de reais. Agora, outra coisa, e você decide se é má fé ou não. O novo executivo responsável, presidente pela empresa, descobriu a fraude 10 dias depois de ter entrado. Ora, uma fraude que acontece há quase 10 anos. Uma fraude de quase 20 bilhões ou 20 bilhões de reais, que é com B, não é com M, 20 bilhões de reais. Vocês chamam o executivo. No ano passado, os maiores sócios deixam de ser controladores, que foi o que eu li também, que tem muito detalhe que tem que, enfim, se estiver errado algum desses detalhes do ano que foi, que aconteceu, é porque tem muita coisa que eu estou pegando também pela imprensa, que isso é um exercício de investigação grande. Mas os caras deixam de ser os controladores no ano passado. Aí bota esse cara, para o cara falar da fraude. Esse negócio é o seguinte, qual a impressão que dá? Que ao longo dos últimos anos, essa turma surfou a onda da fraude, ganhou centenas de milhões com essa fraude, e tirando o risco e tirando o dinheiro da companhia, e aí agora, com a fraude gigantesca, o que ele faz? Ele vai decretar falência, estado de recuperação judicial e etc. E o prejuízo fica com quem? Com os credores e os acionistas, mas principalmente com os credores. Edu, deixa eu te fazer uma pergunta. E a auditoria, assim, quem controla? Eu preciso saber quem pode me proteger. PwC, Não existiu auditoria? PricewaterhouseCoopers, né? Que ficou, pelo menos pelo que eu li também, foi a auditora. Pricewaterhouse com esses 3 sócios que compraram a empresa e fizeram isso. Esse grupinho estava junto também no quê? Na compra da Eletrobras o ano passado. Mesma seleção de craques. Obviamente, modo irônico on. Mesma seleção, quer dizer, modo irônico para mim, porque tem muita gente que continua achando os caras uns craques. O que eu mais vi nas redes sociais esses dias foi o cara que é assalariado, ganha 4 mil reais por mês, defendendo os que estão botando no bolso centenas de milhões indevidamente. Que é o que eu estou chamando de roubo aqui, que tu pegar um dinheiro que não é teu, que não é devido, de gente que trabalha e que, novamente, dinheiro tem dono. Dinheiro sai de algum lugar e vai para outro lugar, né? Então, Roberta, o que a gente está vendo aqui é um dos maiores escândalos do mercado de capitais em qualquer lugar do mundo. No Brasil, com certeza, o maior, mas em qualquer lugar do mundo. E que estão protegendo de uma maneira, assim, vergonhosa os 3 principais personagens. Porque no Brasil, realmente, com a mídia que a gente tem, o dinheiro sempre fala mais alto. O dinheiro sempre fala mais. Mas você que é irmão, eu sei que tem vários. Repórter, jornalista, até de outros canais que assistem o ICL, né? E são super, assim, parceiros e elogiosos e dão ideias e etc. Tá aqui os números. É só correr atrás. O importante é o conceito. Os diretores da empresa receberam bônus que não deveriam ter recebido. Esse dinheiro sai dos acionistas da empresa. Primeiro roubo. E a gente está falando de um roubo aqui da ordem de dezenas de milhões de reais. Segundo roubo, os acionistas recebem dividendos que não deveriam ter sido pagos, porque foram em cima de resultados fraudados. Esse dinheiro sai do que a empresa tem de caixa. E esse dinheiro deveria ter sido pago e não vai poder ser pago, pelo menos não como imaginavam, dos credores da empresa. O segundo roubo. E o mais importante é que nesse dinheiro que foi pago de dividendos, que a gente está falando que é da ordem de bilhão, tiveram 3 pessoas que se beneficiaram muito mais do que a outra e que ficaram com centenas de milhões de reais indevidamente. E essas 3 mesmas pessoas estão sendo protegidas pela mídia. Vamos repetir o nome delas, que a gente falou poucas vezes, o nome dos 3? A gente está falando aqui de Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil, e aí Marcel Telles e Beto Sicupira, que estão no 3º e 4º lugar nesse ranking brasileiro. A gente está falando de um rombo de 20 bilhões e uma dívida estimada, por enquanto, de 40 bilhões. Né? Vem mais aí, né?
Mas, gente, grava o conceito, que o conceito é muito importante. Isso aqui é aula de finanças, é aula de economia. O dinheiro que é pago de dividendo de um resultado que não existiu, esse dinheiro, ele é o que eu estou chamando de roubo. Por quê? Porque é um dinheiro que ilegalmente foi distribuído por umas pessoas que não existia. Então, de quem que foi tirado? Foi tirado dos credores dessa empresa. E o dinheiro que foi pago para os executivos, aí não estamos falando desses três, estamos falando dos que eram os diretores da empresa, como bônus, principalmente, é um dinheiro que os acionistas bancaram e que também ele é absolutamente indevido, porque não teve resultado, que é isso que eu também estou chamando de roubo. E a pergunta é, esse dinheiro vai ser devolvido? Porque a gente sabe de uma coisa, dinheiro para devolver eles têm. Dinheiro, aqueles três que a gente viu na tela, juntos, os três juntos, sabe qual é o patrimônio declarado dos três? E não conta um monte de coisa, é a lista da Forbes. Então, por exemplo, os imóveis que o cara tem, vários não entram nessa conta, é mais participação acionária. Sabe? Ou seja, é muito maior do que isso, tá? Mas conservadoramente, sabe quantos três têm de patrimônio somado? 180 bilhões de reais. Eu vou repetir. 180 bilhões de reais. Então, para devolver algumas centenas de milhões, eles têm. Agora, a Roberta, que falou, era uma das que tinha dinheiro em fundos com lojas americanas. E você, meu irmão ou minha irmã que está assistindo, precisa ter esse dinheiro de volta também. A gente quer ver agora a atuação de quem tem que atuar para garantir que isso aconteça.